Pronto. Acho que agora vai dar certo para a gente iniciar. Vamos esperar que entre alguém aqui no Instagram para que possa falar, dizer se está tudo bem, se está nos ouvindo bem. Pronto. Por gentileza, veja se o som tá bom, Fernanda. Por gentileza, veja se o som tá bom, quem está nos ouvindo, para que eu possa dar início. Nós vamos também falar no Facebook, então eu preciso... O Facebook já está tudo legal, já me confirmaram aqui, só falta aí. Boa noite, está sim, ótimo, então vamos lá. Bem, para iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que eu gostaria que vocês colocassem, que ainda dá tempo, você ir lá, pegar um copo d'água, colocar perto de onde você está, porque no final da reunião nós vamos fluidificar, através da prece, essa boa noite, essa água e, consequentemente, o passe à distância que estamos trabalhando com ele. Então, vamos deixar os nossos olhos fechados, vamos deixar a imagem do Mestre Amado se aproximar em nossa mente, vamos escutar a música suavemente que nos toca as fibras mais íntimas dos nossos corações. E a partir de agora, Senhor, nós estaremos em sintonia com os dois planos, encarnado e desencarnado, para que possamos elevar o Teu nome e também abrir nossos canais de comunicação, em especial aquele que nos leva e nos motiva a servir sempre. Com o Mestre Jesus, permaneça conosco e toda a espiritualidade do Grupo Espírita Renascer, em especial a nossa mentora Maria Dolores. Assim seja. Pronto, após essa prece, nós começaremos o nosso tema. Tudo que é perda, então o tema é perdas de ente querido. Então, tudo que é perda é algo que realmente nos incomoda. Então, as perdas é algo que as pessoas... Imagine perder uma pessoa querida. Se as perdas elas não são tão boas, imagine perder pessoas queridas. Mas não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para o cristão, não é fácil para o espírita, não é fácil para ninguém, porque a gente tem a questão dos apegos. Nós nos apegamos à nossa... nós não fomos criados para conversar sobre a morte. Interessante quando, em determinado momento, nós conversamos sobre ela, aí a pessoa já diz, não fale que você está agorando. Por quê? Pronto, eu não vou poder... Muito bem, depois eu vou olhar bem direitinho e vou respondendo concomitante. A gente vai falando o tema, tá bem? Mas pode falar aí que a gente vai responder. Então, veja bem, o que é que acontece? Tem várias fases de sofrimento, porque, não é como eu digo, a nossa cultura não permite que falemos sobre a morte, justamente porque é algo que nos incomoda. Então, quando a gente vai para um sepultamento de alguém, quando chega em casa, automaticamente a gente esquece aquilo, tira da nossa mente, porque é algo que a gente não está acostumada com tudo isso. Então, essa separação não é fácil. Não é fácil. Mas é algo inevitável para todo mundo. Para pobres, para pretos, para brancos, para ricos, enfim. A questão do desenlace não tem tempo. Eu sempre digo que nós estamos numa fila. E nessa fila, nós não sabemos quem é que vai primeiro partir. Nós estamos na fila como se fosse uma partida para algum local, né, que é o caminho, é a caminhada. Mas, de repente, a gente não tem tanta
vamos dizer assim, firmeza com os nossos propósitos, porque ainda temos dúvidas com relação à questão da imortalidade. Porque se tivéssemos certeza da imortalidade, com certeza a gente não teria tantas dificuldades de aceitar. Kardec diz que nascer, renascer e viver, essa é a lei, né? Mas como nascer? Você sabe que o nascimento, tem os nascimentos normais, né, de parto normais, tem nascimentos de parto cesariana, tem pacientes, nascimentos prematuros e tem nascimentos que a criança já nasce morta, por exemplo. Então, nessas variedades vamos dizer, do nascer, né, que classifica gravidez de alto e baixo risco, a morte também, ela se enquadra nesse contexto de ser algo natural para aqueles que têm já um entendimento do que é o plano espiritual, enquanto que outros vão ter mais dificuldade pelos apegos que estão lá desde de muito tempo trabalhando essa filosofia, né, que é a filosofia dos apegos, de querer todo mundo juntos e assim. Então, mas nós devemos entender que a morte é um fenômeno natural. É um fenômeno natural e isso ninguém pode evitar. A ciência ainda não conseguiu, vamos dizer assim, nos dar a eternidade, porque a eternidade, ela não existe para ninguém. Então, a verdadeira vida é a do espírito, é a espiritual, no mundo espiritual, né? Nós estamos aqui com este corpo, né? É como uma vestimenta. O corpo é uma vestimenta do espírito. Como essa roupa é para o meu corpo, o corpo é uma vestimenta para o espírito. E essa vestimenta, ela tem um período de validade tal qual algumas roupas também têm algum período de validade, porque ela de tanto lavar, ela vai se desgastando e consequentemente rasga e fica inutilizada. Assim como o corpo também, quando você começa a desgastar esse corpo, os funcionamentos e principalmente pelas algumas agressões que tem no corpo, com relação ao fígado, com relação a outras patologias, né? Muitas vezes provocada pelo próprio homem. Então esse corpo, ele vai também sofrendo ataques e dessa sorte ele vai se decompor e chegar até exatamente exaurindo todas as funções básicas. Então o que a gente pode entender? Que com o advento do espiritismo, eu ouvi uma frase uma vez, nunca mais esqueci, eu não sei de quem foi, mas eu sempre lembro dela, dizer que o espiritismo matou a morte. Por quê? A partir do momento que deu a possibilidade da comunicação, de entender que vai haver esse reencontro, quando a possibilidade de ter esse reencontro com esse ser querido, eles aí o que acontece? Dá um fortalecimento. As famosas cartas psicografadas de Chico Xavier, que consolou tantas e tantas famílias. Eu acredito que quem é do mundo espírita sabe que psicografia, o que é, mas para quem está nos assistindo, que não é espírita, a psicografia é a mediunidade de psicografia, quando o médium escreve as informações, ele tem a percepção de transmitir o pensamento do espírito. Então, Chico Xavier é um dos maiores médiuns do mundo, que nasceu no nosso Brasil, de Uberaba,
ele fez muitas cartas psicografadas e chegou ao ponto de um grafotécnico suspeitar dessas cartas do além, como assim era chamado, e começar a fazer um trabalho científico em cima disso. E foi muito bom, porque no final do seu trabalho, ele concluiu que as cartas eram verdadeiras e que aquela letra realmente era da pessoa que ele estava falando. Pois bem, tem uma pessoa aqui perguntando como faço para receber uma carta. Bem, primeiro você começa a fazer uma prece, né, para a espiritualidade, para o seu anjo guardião, não sei qual a sua religião, e pedindo que essas informações, que tenha notícia, porque necessariamente pode vir através dos sonhos também. Muitos familiares se encontram no período do sonho, quando o corpo está em repouso, ele se desprende e vai para o plano espiritual, lá e se encontra. Sim, ótimo, é católica, ela está dizendo aqui. Pois bem, então, Chico Xavier, ele tem uma frase interessante que a gente que é da doutrina espírita se acostumou com ela, que o telefone só toca de lá para cá. Então, nós não temos esse poder de fazer e nem devemos fazer uma evocação de espírito, não há necessidade, porque ele vai se comunicar dependendo da necessidade, dependendo da sua condição espiritual, porque a condição espiritual, às vezes a pessoa fica preocupado e tal, quando tem a perda, mas o sofrimento, gente, não é só do plano terrestre, não. Boa noite, para quem está entrando agora, boa noite a todos. O que a gente percebe é que a dor da perda, ela é dos dois lados. Ela não é só desse lado, não. Claro que nós estamos fazendo essa interpretação como se todo o espírito, ao desencarnar, ele encontrasse aquele mundo, certo? Aquele mundo maravilhoso. Olha, não vamos comparar a justiça divina com a justiça do homem, que elas são totalmente diferentes. Ela não tem nenhuma... ela é totalmente pura. Então, alguns espíritos... algumas pessoas perguntam, e para morrer a pessoa sofre muito? Aí a resposta depende do seu estado de evolução. Por exemplo, pessoas que estão no leito hospitalar durante muito tempo, ele dá para se preparar para o seu desencarne, ele vai se preparando, ele tem um entendimento, em determinado momento ele vai percebendo que que a hora vai chegando e, consequentemente, vai começando a entrar em contato com o plano espiritual. Algumas pessoas até relatam a presença de parentes, amigos que vieram recebê-los. Então, o que é que a gente entende? Que o espiritismo, ele fala muito sobre a sobrevivência do espírito. Então, vamos supor, se foi uma morte por acidente. Realmente, a morte por acidente são aquelas mortes que mais nos chocam, né? Porque, primeiro, nós não estávamos esperando, os familiares não estavam esperando. Boa noite. Então, o que é que a gente entende? Que aquelas mortes, do jeito que tem o cordão umbilical no nascimento, existe o cordão fluídico. Então, no acidente, quando se corta aquele cordão umbilical, o cordão fluídico rápido, é um baque danado, a pessoa praticamente não sabe nem que está morto. Então, ele fica aturdido, eles ficam sem saber exatamente onde estão, e é preciso o socorro espiritual, tal qual se faz nos hospitais
regionais, por exemplo, nós temos o Hospital Regional de Pau dos Ferros. E o Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, ele é um hospital espiritual regional. Ele atende toda aquela região, porque todos os grupos nascentes, aquelas casas de orações, de tal qual que existem hospitais menores, existe hospital maior que se congrega todos os espíritos encarregados de sair em caravana para recolher aqueles irmãos que estão em locais que não são propícios. Há algumas pessoas que vão para alguns velórios e que se comportam de maneira inadequada. É melhor até ficar em casa, porque você precisa de respeito naquele ambiente. Então, muitas vezes, o espírito ele está ali presente, amparado por familiares, porque ele manifestou o desejo de acompanhar os seus restos mortais. Então, de repente, ele vai e acompanha aquele seu velório enquanto outras pessoas estão ou endeusando, porque acha que a partir de então a pessoa morreu, vai virar um Deus, que não é verdade. Ele leva somente a sua bagagem, seu caráter, sua condição moral do que esteve aqui na Terra. E, acima de tudo, é preciso que ampará-lo com prece. A prece, eles são eflúvios, é algo suave, é como um orvalho chegando nos ouvidos dos espíritos que perderam os seus vestimentos, né? A alma é o espírito quando está com o corpo. Quando a alma perde o corpo, ela se torna espírito. Então, os espíritos eles estão ali, né, ao redor daquele ambiente. Pois bem, então vamos falar da questão de finados, né? Será que os cemitérios, como ficam os cemitérios no período de finados? A doutrina espírita informa que a comunicação ela se dá pelo pensamento. Então, geralmente, algumas pessoas têm um apego muito grande e tem outras que não têm apego nenhum. Então, que é uma coisa errada, tanto a questão dos excessos, como até a questão da ausência também. Então, como muitas pessoas, o comércio criou o Dia dos Finados até para produzir, para vender flores, para tudo mais, que não é uma ideia tão ruim. Lá nesse dia se concentra um grande número de pessoas que começam mentalmente a mandar eflúvios de prece, querendo o tempo todo que essas pessoas sejam, vamos dizer assim, visitadas. E nesse momento, realmente, eles podem se deslocar para aquele local e ter o contato mental através da mente que tanto eles esperam. Mas eles estão ali por conta da quantidade de pessoas? Não, eles estão ali pela quantidade de amigos, de familiares que vão para fazer uma referência. E nesse momento você pode fazer sua referência, você pode fazer sua prece, que eles vão estar próximos. Interessante que eu, dando uma lida hoje para conversar com vocês sobre a questão de finados, teve uma parte em que fala que alguns espíritos que são totalmente esquecidos, né? Eles vão aos cemitérios numa possibilidade, numa vontade de encontrar alguns familiares, e algumas nem aparecem por lá e eles ficam muito pesarosos. Por isso que eu faço um apelo nesse momento, para que nós possamos, no dia de amanhã, também fazer uma prece pelas pessoas que estão sem familiares, que estão nesse momento sentindo vontade de ouvir uma prece. Então, como nos leitos hospitalares, eu trabalhei em hospitais
durante 32 anos como enfermeira, vinha quantidade muito grande de pacientes que eram totalmente esquecidos pelas famílias, enquanto que outros apareciam tudo de uma vez, fazia aquele tumulto, não podia nem entrar nos leitos porque tumultuava. Então, eu vi 2 pesos, 2 medidas em muitos momentos, né? Porque alguns tendo uma quantidade, outros sem ter uma quantidade nenhuma, justamente porque não tinha vamos dizer assim, uma estrutura familiar amorável, porque isso vem tudo a partir do momento que você tem um relacionamento de amizade, de confiança, de amor com relação aos familiares. Então, tem alguns filmes aí nos mostrando a possibilidade de comunicação com os espíritos, né? E essa possibilidade de comunicação a gente tem visto de forma mais natural. Nesse período de pandemia, eu estou assistindo muito filme, porque eu já até falei, que me conhece, eu não gosto muito de televisão, então eu leio, eu cuido de plantas, enfim, e gosto muito de filmes. E tem alguns filmes que eu assisto do que são dos ocidentais, né, dos orientais, que eles têm a filosofia natural da reencarnação, então eles falam muito sobre isso. Então é muito natural eles se referirem na minha outra vida eu quero assim, na minha outra vida eu quero assim, assado. Diferentemente de nós, dos ocidentais, que não temos essa cultura, né, de acreditar, de ver na reencarnação, a não ser com ressalva em algumas religiões, como a espírita, que tem dentro das suas orientações ao estudo e acreditar, né, na reencarnação. Então, o que a gente entende? Que nós podemos entender que no dia de finados a gente pode ter realmente um encontro com esses seres muito queridos. E devemos ter postura de respeito com eles. Nós devemos ter postura de alegria. Ninguém deve se ficar achando que nós espíritas não ficamos tristes com perdas, que ficamos sim, é natural, faz parte da pessoa humana. Agora você tem que ter tristeza sem desespero. Não precisa ter desespero. O desespero, ele vem exatamente da materialidade. E a filosofia cristã, todas as religiões cristãs, eles trabalham com a imortalidade da alma. Então, tem outra coisa interessante. Quando uma pessoa morre, tem uma pessoa dizendo que aqui minha mãe faleceu e o olho dela todo momento era cheio de lágrima que escorria. Isso é normal? Porque é uma reação natural, né? Eu não sei do que se trata, é um caso que tem que ser avaliado, mas geralmente o espírito ele transfere naquele momento. Eu tenho espírito que aparece com aquela serenidade maior do mundo. Talvez sua mãe tenha se emocionado durante aquele momento, né, de uma emoção. Isso é natural, do jeito que vocês, como eu disse, o desprendimento, ele acontece se você teve lágrimas, ela também teve, é algo natural, não é que a pessoa vá partindo esquecendo todo mundo que está aqui no plano terrestre, que não é bem assim. As coisas, acontecem de forma que os sentimentos, eles são muito parecidos, né, de um campo e outro. Agora, tem muitas pessoas que dizem assim, meu Deus, tanta gente ruim, e por que levou exatamente aquela pessoa boa? A resposta é exatamente essa, porque ela era boa. Então, Deus, ele coloca em prova, né, algumas pessoas, e às vezes a questão na família, nós cada um temos um arquivo. Quando nós descemos para a Terra, nós temos um arquivo. Esse arquivo daquilo que nós podemos fazer. Nós temos compromissos, temos determinados compromissos com
com a vida. E esse mundo que tá chegando aí, ele tem um compromisso maior, sabe com o quê? Com as pessoas do bem servir, com as pessoas do bem. Então, nós estamos conscientes de que esse planeta tem se modificado muito. Então, bem, se a pessoa boa morreu, é porque estava no dia dela. Quem tem esse controle, né? Quem tem esse controle é o Mestre Jesus. Não somos nós que temos esse controle. Então, muitas vezes, nós devemos evitar essas lamentações. É como eu digo, o choro com confiança e com esperança, evitando as lamúrias, as lamentações, né? E tudo isso a gente precisa entender que, como eu digo, o telefone só toca de lá para cá. A gente não tem esse poder de trabalhar. Tem algumas perguntas que tá aqui que depois eu, como não posso sequenciar, eu gostaria de até pode mandar a pergunta pelo Instagram do Grupo Espírita, que eu faço questão de responder. E depois eu posso até o meu contato telefônico para ajudar, sem problema. Eu tenho o maior prazer de ajudar. Então, como a gente está falando um tema, eu não posso parar para responder especificamente algumas perguntas. Então, veja bem, nós devemos ter o principal que a gente tem que criar, o hábito da oração. Essa, sim, é a ponte que vai nos ligar ao Criador. Essa ponte, ela vai permitir, porque a comunicação com o plano espiritual, ela não está só no pensamento. A partir do momento que nós vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, consequentemente, é algo que a gente precisa criar esse hábito, né? A oração, ela também causa um alívio. Ela não só causa alívio para nós encarnados, mas também para os desencarnados. Então, nesse período de finado, o contato que devemos ter com os nossos entes queridos é através da oração. Realmente, nós não podemos abolir os nossos costumes, que é de levar flores, porque como era que eu poderia dizer que não leve flores se eu adoro flores? As flores, eu digo sempre que são os enfeites que Deus deixou na terra para dizer, eu passei por aqui. Então, nós não devemos em nenhum momento deixar de oferecer algo, porque as flores estão identificando carinho. Então, pode levar suas flores, mas acima de tudo, lembre-se dele, mas lembre-se daqueles espíritos quando chegar em seu local. E também, eu queria lembrar que nós estamos num período de pandemia e que precisa ter cautela com relação às visitações. Tudo isso tem mudado. E se alguém não puder ir, principalmente as pessoas que estão em fora de faixa, não vão pensar que eles estão desassistidos, não. Faça a sua referência e a sua oração naquele local, na sua casa. Coloque um jarro de flores, vocês católicos têm um hábito de usar vela, pode usar suas velas, mas na hora da prece, lembre-se e ofereça a eles, porque eles vão perceber, né? E assim, não necessariamente, não haverá necessidade de superlotar os cemitérios nesse período de pandemia, porque ele pode, não importa o local, não é porque ele vai lá para onde está os seus restos mortais, não, aquilo nada mais pesa mais para ele. O que vai levar em consideração é exatamente a sua prece e esse encontro, né, de almas que vai acontecer mediante a presença de vocês, de todos nós. Então, e as mortes prematuras? Meu Deus, tanto tem dos bebês, como pode ter acontecido com alguém que morreram na infância,
ou então muito jovem que a gente tem visto, é como eu digo, cada um vem com uma cota de tempo para ser usada. Então, quando chega determinado tempo, nós vamos partir. Pode estarmos nos Estados Unidos, na melhor medicina que tem, mas lá, mesmo em países europeus que têm uma medicina de ponta, não encontraram vamos dizer assim, não evitaram a morte, né? A eternidade aqui, na matéria, ela não existe. Então, o que é que a gente tem que pensar? Que é algo de forma provisória que a gente tem que mudar. Aí você pergunta, Soraya, e o suicídio? Realmente, o suicida, ele vai levar consigo algo ainda da sua, vamos dizer assim, da sua energia vital. E essa energia, ela vai ser trabalhada ainda com a permissão, porque cada caso é um caso, ninguém pode dizer que antigamente, quando há muito tempo atrás, pessoas que cometiam suicídio, elas nem no cemitério eles enterravam, era uma coisa assim muito grave, eles escondiam e aquele corpo e a forma de que morreu, de forma, por ignorância, né, dos tempos. Porém, nos tempos atuais, nós devemos entender que a justiça está na mão de Deus e não na nossa. Nós não podemos avaliar, vamos dizer, o castigo, porque eu não sei nem se a pessoa vai ter, porque a gente não entende nem compreende que tipo de retorno, né, o levou para aquela situação, sem contar que algumas pessoas que sofrem de depressão, que é uma doença, elas estão mais propícia a cometer esse ato suicídio, portanto, levar em consideração tudo isso. Então, o que se pode fazer para ajudar uma pessoa que perdeu alguém, que está sofrendo? Eu acho que a primeira coisa que devemos fazer é ficar mais próximo dessa pessoa, é dar apoio psicológico, é estar presente nos momentos que a solidão bate. E devemos também abraçar esse momento com a pessoa que perdeu o seu ente querido, dizendo a ela que ela não está só, que ele não está só, e tem familiares presentes, tem amigos presentes. Eu achei tão lindo com relação à adoção, né? Que uma atriz disse assim, referendo ao filho dela, dizendo, ele pode não ter meus olhos, ele pode ter a cor do meu cabelo, mas ele tem meu coração. Então, da mesma forma, quando você for ajudar uma pessoa, um ente querido que perdeu alguém muito sério, você diz, olha, eu não tenho os seus olhos, eu não tenho a sua boca, não tenho o seu cabelo, mas você tem meu coração, eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que isso aí é o que a gente precisa entender para que a pessoa não fique só, não se sinta só, abandonada, porque na verdade nós todos somos uma família universal. Então, o que a gente precisa? Compreender, né? E compreender o momento, propor um momento de aconchego para que essa pessoa se sinta muito protegida. Então, mas gente, tem uma das coisas assim, mais terríveis quando estão no velório, que é as pessoas com anedotas, com piada de mau gosto, enquanto tem os familiares sofrendo lá dentro, o espírito que poderá estar ali nesse instante, e aquele anedotário sem nenhuma causa, sem nenhum motivo para tudo aquilo. Então é melhor nem ir, porque o sentimento daquele jeito não precisa a gente trabalhar, não. Então a postura de respeito é o principal, né? Então, porque quando você ama alguém,
o que a gente entende? Que nós podemos emitir essas emanações de alegria em qualquer lugar. Eu não sei quem de vocês aí assistiu o filme Nosso Lar. Quem tiver Netflix pode assistir também, que vocês vão ter ideia de o que acontece com o desenlace. Você veja que André Luiz, que é o protagonista, né, do livro, ele morreu de cirrose hepática. E quando ele chega no plano espiritual, olha que ele era médico na encarnado, né, na sua vida terrestre. E quando ele chega no plano espiritual, ele chega como suicida. E aí os espíritos gritando, suicida, suicida. Ele, não, eu morri no hospital. Eu morri de cirrose hepática e tal. Aí foi esclarecido. Ai, fica com a garganta seca. Foi esclarecido que ele, como um profissional da saúde, sabendo que estava machucando seu fígado, mesmo assim, ele continuava bebendo. Então, tudo isso aí faz parte da descoberta, da inteligência do homem, né? Aí, como a gente deve superar a dor da perda? A gente deve superar a dor com otimismo. Nós devemos superar a dor com fé. Você acha que a morte estava programada? Pode até estar programada, mas o que a gente precisa é superar, porque, como eu falo, a dor, a dor acontece no plano para os que ficaram e para os que partiram, né? Então, o que a gente precisa, né, fazer? Compartilhar sentimentos. Nos primeiros meses, é muito natural que a pessoa fique o tempo todo lembrando, porque fulano é assim, porque ciclano é assim. Mas o principal é evitar o tempo todo você, principalmente para as pessoas que tá com sofrimento muito grande, deve procurar de alguma maneira desvencilhar o pensamento para que não possa acarretar mais prejuízos, né? De uma forma que você fique incomodado, né, com essa da insônia, porque quando você fica com a fixação na mente, eu não sei se vocês são assim, mas a fixação na mente, ela leva as pessoas a terem problema de insônia. E aí começam os distúrbios. As pessoas que não dormem, consequentemente, têm alguns tipos de problemas. Então, o que a pessoa que perdeu alguém querido precisa fazer? Primeiro, reorganizar a sua vida. E é como eu digo, os que vão estar ao lado, ele vai ter que dizer, eu não sou seu irmão, eu não sou seu tio, seu familiar, mas eu sou seu amigo e você tem meu coração. Porque a partir daí é que nós precisamos compreender a grandeza, né, das pessoas que estão nos cercando, e precisamos reorganizar a nossa vida para que possamos superar. Outra coisa, não se sinta culpada porque está triste. É natural a tristeza habitar os nossos corações. Quem é que, só se fosse uma insensibilidade muito grande, a pessoa partir e, consequentemente, não sentir nada. Pode partir e tal. Não é assim. Claro que você vai sentir falta. Claro que as coisas vão estar em maiores dificuldades. Porém, precisa continuar. Então, se você vai ter que estar com muita dificuldade, então a ajuda profissional nesse momento é de fundamental importância. Um apoio psicológico, né? Justamente para ajudar a superar essas dificuldades, porque tem muita gente que diz, meu Deus, não é justo, porque está fazendo isso comigo. Gente, nós sabemos que a morte existe e é para todos. Então, Deus não castiga ninguém. Estava no plano natural aquela partida. E o que está, não podemos julgar, porque avaliar a justiça de Deus pela nossa. Eu sempre digo que muitas vezes as pessoas acham, né, vai valer da posição, né, de que
está, né, para avaliar se Deus está certo ou não, não é assim. Então, o que a gente pode entender? Muitas pessoas estão quase morrendo, sofrendo muito. Então, vamos acelerar a morte dessa pessoa? Não, não é assim. A doutrina espírita é contra a eutanásia. Nós não podemos, nós temos que deixar que as coisas corram no seu rumo, porque ali é uma provação tanto para a família como para todos aqueles que estão perto, né? Porque para eles e para aquelas pessoas que estão perto. Então, o que é que a gente precisa? Entender que pronto, aí você me pergunta, e as mortes coletivas, Soraya? Sim, também é um aprendizado. Nós estamos aí, é impossível não se falar de Covid. As informações que chegam sempre do plano espiritual é de que o Covid veio cumprir uma missão aqui na Terra, e quando tiver atingido o conhecimento, retornará. Não vai desaparecer. Se não está atingindo os objetivos, vai voltar novamente, tal qual está acontecendo aí na Europa toda. Então, o que a gente percebe? Que muitas vezes a falta de conhecimento nos leva a ter condutas, né, de forma inadequada, né, para que possamos, com relação à vida, né? Para que a gente comece a dar um fechamento, a gente vai começar a entender que a oração é um santuário de luz. E lá nós precisamos instalar o nosso pensamento. Eu, pelo menos, adoro fazer minhas preces junto com minhas flores, né? Eu fiz esse cantinho aqui porque eu estou mais tempos aqui na Serra, mas eu gosto, e onde eu guardo meus livros, aí vou lendo e vou substituindo. Obrigada. Vou substituindo, mas para as preces mesmo eu gosto de fazer junto das minhas flores. Então, o cristianismo, ele é o quê? Ele é a síntese, né, de tudo isso, de tudo que é bom. É a síntese dessas luzes que devemos preencher os nossos corações, deve preencher as nossas mentes, principalmente com fé, com aquela fé que tem que estar lá dentro, né? Nos tempos de hoje, nós devemos preservar o nosso corpo, a nossa mente, para que possamos trabalhar de forma mais alegre, em estado de paz, porque não aquela paz do cemitério, que nós pensamos que aquele cemitério é aquela paz. Talvez tenha muito mais tumulto que você possa imaginar, porque na verdade não é o cemitério a paz, é a mente do espírito que tem que estar em paz. Se ela não está em paz nem aqui no plano terrestre, nem no plano espiritual, então vai ficar difícil. Então o espírito, ele mantém suas características completas. Então, às vezes, quando a pessoa vê determinado espírito, né? Ele tá com aquela roupa que ele mais gostava. É até característica. Dizia assim, olha, fulano, eu vi fulano, e ele tava com aquela roupa exatamente que ele gostava. Sim, porque ele vai usar aquela roupa que ele mais gostava. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas vou indicar, que é o Violetas nas Janelas. É um romance muito bonito, e onde ele traz a história de uma menina de 19 anos, Patrícia, que desencarnou, desencarnou, e sua mãe fez na janela da sua casa, colocou várias violetas. E lá no plano espiritual, ela encontra essas violetas. O espírito diz, ela diz, que coisa mais linda, ela tem uma energia tão grande. Ela diz, foi presente da sua mãe para o plano, para você. Então, vamos plantar flores? Vamos plantar flores e oferecer aos nossos entes queridos?
Você pode chamar uma por cada nome e colocar e oferecer, né? Nesse período que não pode transitar muita gente pelo cemitério, precisa a gente estar consciente disso aí, e podemos fazer as nossas preces em casa mesmo. Todo ano eu preparo os arranjos dos meus entes queridos, né? Eu faço questão, eu adoro flores. Então, eu sempre faço. E esse ano já deixei para ser enviados, que os restos mortais dos meus familiares é na cidade de Uiraúna. E eu já fiz as flores, já mandei, porque eu acho que é uma forma carinhosa de dizer que eu estou lembrando deles, que amo eles. E quando eu estou preparando as flores, eu sempre fico brincando, Marinha, Lalia e tal. Olha, fulano tá aqui, tá assim, contando as novidades. Porque para uma forma alegre da gente reencontrar esses familiares. Então eu indico os livros, o livro Violeta nas Janelas, para quem quer entender mais um pouco sobre o plano espiritual. E indico o filme Nosso Lar, para quem tem interesse de também conhecer um pouco da doutrina espírita, ele conforta também muito. E lá você vai encontrar esses livros, esses filmes que têm uma proposta bem interessante para confortar as nossas mentes. Portanto, o que é que nós devemos ter? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que é que tem mais para a gente lembrar. Eu faço um roteirozinho, mas hoje está tão curtinho o tempo, porque eu até comecei um pouco mais cedo, e geralmente não pode passar mais de 1 hora, em virtude que não salva a palestra. Então a gente está sempre salvando e passando para o YouTube para dar para outras pessoas, né, ter oportunidade de ver. Então, para resumir, eu sempre digo que águas paradas, elas terminam se estragando, porque se não tiver uma luminosidade, vai virar pântano. Assim mesmo somos nós. Obreiros da vida eterna, é muito bom também. Muito bem, Vilene. É isso mesmo. É um livro lindo, verdade. Obreiros da Vida Eterna também é outro livro indicado aqui pela nossa irmã Vilene, para quem tem interesse de acompanhar, de ver, de conhecer, principalmente para quem perdeu pessoas queridas. Então é importante fazer essa leitura para entender. Voltando, a doutrina espírita trabalha pela felicidade íntima. É verdade, porque ela consola. Ela dá a oportunidade de ver a imortalidade da alma. Violetas na Janela, é verdade, Socorro. Esse livro também é muito bonito. Também vamos ter cuidado, meus irmãos, com a ociosidade dourada. Mas mais ainda, com o pessimismo perturbador. É preciso preencher a mente com coisas boas. Fale do desencarne. Fala do desencarne, exatamente, Vilene. E é isso que a gente precisa entender. A vida é uma caminhada. Uns para mais cedo, outros para mais além. Mas tudo isso, meus irmãos, é para entender que a vida é muito bela. Eu vou encerrar dizendo que o conhecimento é luz, que o trabalho renova a alma, que o amor é exatamente essa centelha que precisamos, que a fé é aquela que estimula os nossos corações. A vida é para ser vivida, é para ser valorizada, é para respeitar. Tem muita gente que diz que não gosta de aniversário, eu até entendo. Mas no aniversário nós devemos comemorar, não só com festas não, mas comemorar de forma íntima, agradecendo a vida, agradecendo o momento de luz que nos deu a oportunidade de servir, a oportunidade de dormir na sua casinha. A casa, ela não precisa ter muito luxo para te fazer feliz, porque a felicidade não está no estado de dinheiro que você possa ter, mas sim aquela condição de viver bem, de viver feliz.
Estamos em épocas difíceis, meus irmãos, mas vai melhorar com a ajuda de todos, com respeito à vida. Amanhã é o dia de finados, vamos lembrar de todos os nossos entes queridos, mas também vamos levar uma mensagem para aquelas pessoas que estão no esquecimento dos familiares, que são os órfãos de família viva. Então vamos também deixar essa mensagem de amor, de carinho e, acima de tudo, de fé. Vamos rezar agora para o final, vamos botar a nossa aguinha, está aqui de lado, que vai ser fluidificada. Eu gosto muito de Dr. Bezerra de Menezes e vou colocar uma musiquinha aqui para que a gente possa trabalhar mais com ele. Vamos lá, vamos deixar os nossos olhos fechados, deixa a coluna bem retinha na cadeira e vamos pedir ao Mestre amado que se faça presente agora, dando permissão para as falanges de espíritos de todo daquele hospital renascentista estar presente. Vamos fazer uma higienização em nossos lares. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão no livro de prece. Vamos pedir por todos aqueles irmãos que nos assistem através do Instagram, do Facebook e futuramente, onde essa mensagem chegar, para que possa acreditar na imortalidade, para que possa acreditar nesse Deus vivo e que possamos, que todos aqueles espíritos que porventura estiver em nosso lar, que possa ser recolhida agora com todo carinho nos albergues de regeneração do nosso hospital espiritual do Grupo Espírita Renascer. Que a falange de Dr. Bezerra de Menezes possa nesse instante acompanhar cada água fluidificada para fluidificar que estão nesse momento que colocaram e possam trazer alegria para todos nós. Assim seja. Pronto, vamos encerrar. Dizer que no próximo domingo estaremos aqui de volta às 19 horas e quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer no direct que eu terei prazer em responder a todos vocês. Uma boa noite e tudo de bom para vocês. Um abraço bem grande. Tchau.